Sexto ano A, aula 3. Oi, pessoal, Teacher Marcela, tudo bem? Como vocês estão? Vamos para a nossa próxima aula? Pessoal, a nossa aula hoje vai da página 30 do livro de vocês até os exercícios da página 35. Mas nós vamos falar sobre alphabet, name, surname and how to spell a word. O que significa isso? Nós vamos falar sobre o alfabeto, nomes, sobrenomes e como... Esqueci a palavra. Spell, em português, soletrar. Como soletrar uma palavra. Por que soletrar uma palavra, né? Então, a página 30 do livro, ela trazia para vocês o alfabeto e pedia que vocês repetissem, depois de mim, as letras para vocês saberem o som da letra em inglês. Eu fiz diferente, eu trouxe um videozinho para vocês ouvirem as letras em inglês e peço que depois vocês repitam. Ele é bem repetitivo, a primeira vez ele vai falar sozinho e depois, se vocês puderem, repitam juntos para vocês aprenderem o som das letras em inglês. Vamos lá? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Good job. Faster? Okay. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Great! Faster? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Okay. Faster? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Now I know my ABCs. E aí, gostaram do nosso videozinho? Ele é bem chicletinho, né? Gruda na cabeça mesmo, mas esse é realmente o objetivo, que vocês fixem o som de cada letra, como soletrar o alfabeto em inglês. Mas por quê? Para que saber como soletrar uma palavra? Why spell a word? Porque em algumas vezes a gente fica em dúvida, quando a pessoa fala, qual é o real sentido daquilo que ela falou, qual o real significado. No nosso texto da página 31, acontece isso. O menino vai e se apresenta, diz que o sobrenome dele é Murphy, a menina entende muffin. E aí eles só desfazem o mal entendido quando ele spell the name. Na verdade, ele soletra o Murphy e aí ela entende que ele disse Murphy e não muffin, tá bom? E como soletrar uma palavra? Em português, o meu nome é Marcela, com um L só. Mas digamos que fosse com dois L's. Eu diria M-A-R-C-E-L-L-A. Em inglês, eu não diria LL. Eu diria duplo L, WL ou dois L's. A melhor tradução que vocês acharem. Mas eu diria M-A-R-C-E-L-L-A. Tá? Eu não diria L-L. Eu diria double L, ou seja, L duplo.
duplo L, tá bom? Eu trouxe essa regrinha só para vocês saberem como é que funciona na hora do spelling em inglês, tá? Nos exercícios vai ter lá palavras para gente, diálogos para a gente botar em ordem, essas coisas, mas é só para acrescentar essa informaçãozinha para vocês. Agora a gente vai falar de name, surname and middle name. No nosso texto, a gente só está falando de name e surname, ou seja, de nome e sobrenome. Mas só a título de informação, de curiosidade, eu trouxe para vocês também para a gente falar do middle name, que seria o nome do meio. Em português, aqui no Brasil, é muito comum a gente ter o nosso nome e um sobrenome enorme. Às vezes a gente tem 2, 3, 4 sobrenomes. Eu tenho 4 sobrenomes. Eu tenho 2 meus e depois que eu casei eu ganhei mais 2. Nos Estados Unidos, isso não existe, tá? É assim, rariríssimo, é quase impossível você encontrar uma pessoa que tenha mais de um sobrenome. E quando essa pessoa tem mais de um sobrenome, normalmente ele está ligado por hífen, tá? Então, é como se fosse um exemplo, Souza tracinho Silva, como se aquilo virasse um sobrenome só, tá? Então, exemplo, John Brown. Esse Brown é o sobrenome do pai e da mãe, ou que eles definiram que só vai ter um sobrenome. Para eles, as pessoas só têm um sobrenome. E o que é o middle name? O middle name não é o nome do meio, né? Não é um segundo sobrenome. O nome do meio, normalmente, é um nome que você está homenageando alguém. Então, por exemplo, o nome do meu filho eu quero que seja John. O sobrenome entre o meu e o do meu marido, se eu não adotei o nome do meu marido, nós decidimos que vai ser o dele, que é Brown. Então, o nome do meu filho vai ficar John Brown. Ah, mas eu queria homenagear o meu tataravô, que o meu tataravô se chamava Alan. Então, o nome do meu filho vai ficar John Alan Brown. Mas ele vai usar a vida inteira só John Brown. Entendeu? Agora, se alguém perguntar, ele vai falar: meu middle name é Alan. Entendeu? Ou ele vai assinar John A. Brown. Ele vai abreviar o middle name. Tá bom? Eu só trouxe essa informação porque eu acho interessante. É uma diferença cultural nossa para eles, né? E como a gente está falando de nome e sobrenome e o livro não está falando de middle name, eu resolvi trazer essa informação para vocês, tá bom? Agora, com relação ao verbo to be. Eu trouxe novamente esse quadrinho do verbo to be, porque nos nossos exercícios a gente vai falar de verbo to be de novo. A gente vai, principalmente no nosso primeiro exercício da página 32, a gente vai responder usando o verbo to be. Yes, she is. No, she isn't. Yes, they are. No, they are. Tá bom? É só para vocês terem essa telinha de novo, darem uma nova lidinha e, se precisarem, podem consultar. Já aqui, eu trouxe um slide sobre demonstrative pronouns. Por quê? Na página 33 do livro, ela está falando de 2 pronomes, do this e do that. Tá? Que eu uso this, esse, that, aquele, para perto e para longe. Olhem aí o exemplo do quadrinho de cima no singular. This apple tá pertinho de mim. That apple tá longe de mim. Tá? O livro só fala desses 2 pronomes. Mas, se a gente está falando de pronome demonstrativo, vamos logo falar do plural deles também. No quadrinho de baixo, a gente tem these apples. Essas maçãs estão pertinho de mim. E those apples, aquelas maçãs, estão longe de mim. Então, trouxe já esse quadrinho porque a gente vai ter exercício usando os pronomes demonstrativos só os de cima, tá? No singular, mas só para vocês também já terem um primeiro contato com os pronomes demonstrativos no plural. Então, this apple, maçã pertinha. That apple, maçã longe. These apples, maçãs pertinho. Those apples, maçãs longe. Tá bom? Vamos lá.
E esse aqui é o nosso diálogo do Language Input. Eu quero que vocês leiam o diálogo e depois resolvam as questões da página 32. Leiam o diálogo com calma, vocês conhecem as palavras que estão nele, tá? A gente está falando aí de nome, de sobrenome e de spelling. Então, só para vocês verem, a Lisa, no primeiro quadrinho, lá embaixo ela fala, "Can you spell it, please?" Lembra que eu falei da confusão do muffin com Murphy? Tá aí, nesse diálogo, tá bom? Então, depois de ler o diálogo, a gente vai realizar os exercícios do livro das páginas 32, 34 e 35. Então, aqui estão os exercícios que estão relacionados ao diálogo da nossa página 31, tá? Do nosso Language Inputs da página 31. Então, ele está pedindo ali no número 2, leia o diálogo novamente e responda as questões com respostas curtas. Então, se é uma resposta curta, você vai responder só sim, ela é, não, ela não é, sim, eles são, não, eles não são. Por isso eu trouxe o verbo to be, porque a gente vai usar nessas respostas. Então, exemplo, a letra A. Is Sylvia the Spanish teacher? A Silvia é a professora de espanhol? Então, vocês vão lá olhar no texto e vocês vão responder yes, she is, no, she isn't. E assim por diante, tá? E de baixo, complete the conversation, complete a conversa, complete o diálogo. O Mr. Casey e o Roger estão conversando. Então, eles estão lá perguntando o nome do outro. Então, o Roger acabou falando o sobrenome, parece que o Mr. Casey não entendeu. Então, ele vai perguntar, você pode alguma coisa, alguma coisa, por favor? Então, olhem aí que tá fácil de fazer, de acordo com tudo que a gente já viu nesse vídeo, tá bom? E aqui no Writing, vocês vão fazer o que está pedindo. Look at the picture and complete the dialogues. Olhe para as figuras e complete o diálogo. Então, novamente, a gente está falando de nome, sobrenome e soletrar. Então, alguém está perguntando o nome de alguém não entendeu o que a pessoa disse e está pedindo para soletrar. Então, prestem atenção e façam a letra A. Já no letra B, a gente está usando os pronomes demonstrativos. Alguém está perguntando, aquele é nosso professor? Não, esse é fulano. Ah, não sei o quê. Então, prestem atenção e completem usando o pronome demonstrativo correto e também a nossa técnica aí de spell, tá bom? Talvez precise, talvez alguém pergunte, prestem atenção no diálogo. Aqui na página 35, eu trouxe para vocês, apesar da questão dizer, primeiro, ordene, né, coloque em ordem o diálogo abaixo e depois, em pares, escrevam um diálogo similar. Eu sei que vocês estão sem pares em casa, mas escrevam um diálogo similar sozinhos. Coloquem esse diálogo aí que vocês estão vendo em ordem, para que faça sentido. Prestem atenção, alguém está se apresentando, alguém falou alguma coisa, e esse diálogo precisa ir para a ordem. E depois, embaixo, escrevam sozinhos mesmo, não precisa ser em par, um diálogo criado por vocês com o seu próprio sobrenome. Como soletra o seu próprio sobrenome, tá bom? Então, por hoje, esses são os nossos exercícios, essa é a nossa matéria de hoje. Depois a gente vai ter um novo vídeo corrigindo isso, tá bom? Façam com calma, qualquer dúvida, volta um pouquinho no vídeo, todas as informações que vocês precisam, todas as explicações estão aí no vídeo, estão no nosso livro, mas qualquer dúvida, manda para a teacher. Então é isso, pessoal. Por hoje é só. Espero que vocês não tenham ficado com nenhuma dúvida, mas qualquer coisa, tô por aqui, ok? See you soon. Bye, bye.